Senhora presidente, eu ocupo essa tribuna no dia de hoje, apesar de ter um pouquíssimo tempo para falar, mas de uma forma muito feliz, porque exatamente no dia de hoje, 28 de fevereiro, a Zona Franca de Manaus comemora os seus 45 anos de existência, senhora presidente. A Zona Franca de Manaus, que foi idealizada como um porto livre pelo então deputado Francisco Pereira da Silva, foi criada pela Lei 3.173 de 1957. Entretanto, apenas 10 anos depois da criação do projeto de lei do então deputado Francisco Pereira da Silva, é que o governo federal editou o Decreto-Lei 288, mudando as bases da Lei 3.173, ampliando a legislação e reformulando o modelo, criando, portanto, a Zona Franca de Manaus, que era baseada, à época, em 3 segmentos: a produção industrial, as atividades comerciais e o desenvolvimento do setor agropecuário. 45 anos depois, ou seja, após 45 anos de existência da Zona Franca de Manaus, eu quero destacar as grandes conquistas desse importante modelo de desenvolvimento regional. Os resultados alcançados pelo Polo Industrial de Manaus e os investimentos efetuados em projetos estratégicos na área de jurisdição da SUFRAMA, que engloba os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, do senador Valdir Raupp, que aqui está, Roraima e os municípios de Macapá e Santana, no estado do Amapá, tem elevado a Zona Franca de Manaus à posição de modelo de desenvolvimento regional de relevância estratégica para a economia do Brasil. Além dos ganhos socioeconômicos para a região, ao percorrer a trajetória histórica da Zona Franca, é importante ressaltar outro aspecto: a condição do modelo como fator de preservação ambiental. E eu tenho certeza absoluta, senhora presidenta, que nem na década de 50, no ano de 1957, quando da aprovação do projeto de lei do deputado federal Francisco Pereira, nem uma década depois, em 1967, imaginava-se a Zona Franca, senador Raupp, como um modelo a ajudar na preservação do meio ambiente, sobretudo para conter o desmatamento da floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do planeta. E hoje, 45 anos depois, nós chegamos à conclusão de que, além de todos os benefícios econômicos, sociais que a Zona Franca levou para a região, ela foi importante na contenção do desmatamento, portanto, um mecanismo ambiental de muita força. Base de sustentação da Zona Franca de Manaus, senhora presidente, hoje, o Polo Industrial de Manaus é um dos maiores e mais modernos aglomerados industriais da América Latina. Exatamente pela existência do Polo Industrial de Manaus é que a cidade de Manaus hoje é a 7ª maior cidade em termos populacionais do Brasil e a 6ª cidade do ponto de vista da sua economia, da sua produção, sendo a cidade responsável por aproximadamente quase 1,5% do PIB brasileiro, e aparece em vários cenários de vários institutos como uma das 20 melhores cidades para se fazer negócios. Não é? Então, Manaus tem se transformado não só para o Brasil, mas para o continente como um importante polo de desenvolvimento e de produção industrial. Hoje concentra em torno de 550 empresas de alta tecnologia que produzem da motocicleta ao aparelho de televisão, canetas, relógios e muito mais. Chegamos a ter um faturamento do polo industrial no ano de 2002 de 9 bilhões, o que passou para 35 bilhões no ano de 2010 e alcançamos no ano passado, superando todas as metas, quebrando todos os recordes, a faixa dos 40 bilhões de dólares, ou seja, uma quantia, uma soma superior ao PIB de vários países de... Senadora Vanessa Graziottini.
Ilustre dama da região amazônica, Vossa Excelência vai ganhar mais 3 minutos. Senador Jaime Campos, que o faturamento de 40 bilhões da Zona Franca, ele é superior ao PIB de vários países, inclusive Bolívia, Paraguai e Panamá. Aí mostra a importância do nosso polo. Em 2011, também quebramos um outro recorde, que foi chegar a 123 mil empregos diretos, senador Crivella, 123 mil, somando os indiretos, aproximadamente 500 mil a quantidade de empregos gerados a partir da Zona Franca de Manaus. Em termos regionais, a Zona Franca também tem contribuído para o avanço socioeconômico nos estados que eu já me referi, que estão no âmbito da Superintendência da Zona Franca de Manaus, não apenas na infraestrutura, mas também na formação científica, tecnológica e na área social. E aqui eu quero destacar, senador Crivella, de que é fundamental, senhores senadores, que além dos investimentos em projetos estratégicos, grande parte dos recursos arrecadados pela autarquia foi destinado, e eu sou obrigada a registrar isso e dizer que nós lutamos no passado, lutamos no presente e continuaremos lutando contra isso, porque boa parte dos recursos arrecadados no próprio sistema, dentro do próprio modelo, através das taxas cobradas das indústrias, eles têm servido e têm sido destinados pelo governo federal para a composição do superávit primário, ou seja, o que tem favorecido certamente a redução do chamado risco Brasil e ampliou o nível de confiança dos investidores no Brasil. Entretanto, penso, senhor presidente, que é chegada a hora de nacionalmente fazermos uma avaliação. É justo cobrar uma economia tão grande e perversa de uma região tão carente em infraestrutura, com índices de desenvolvimento humano muito inferior à média nacional e a várias outras regiões do país? É preciso que façamos esses questionamentos. Por isso que não só a bancada do Amazonas, mas somando-nos a Rondônia, Roraima, Acre e ao estado do Amapá, nós lutamos muito para que os recursos não sejam contingenciados e possam ser aplicados no desenvolvimento dessas unidades da federação, desses estados que, eu repito, são extremamente carentes em infraestrutura, na parte social, na parte de educação, enfim, absolutamente tudo. Mas, somado a esses indicadores econômicos sociais, eu quero aqui dizer que um aspecto da Zona Franca de Manaus, não projetado na origem, que eu me referi no início do meu pronunciamento, mas que vem ganhando notoriedade com a ampliação das discussões em nível mundial da questão ambiental, que é o efeito atenuante do polo industrial sobre o desmatamento da maior floresta tropical do planeta, a Amazônia. A justificativa é de que a dinâmica criada pela Zona Franca permitiu o desenvolvimento de atividade econômica no estado do Amazonas com baixo índice de utilização dos recursos florestais, além de propiciar à população local uma alternativa econômica sem a necessidade da exploração predatória da floresta, o que infelizmente ocorre em estados vizinhos. Isso significa que, a partir do momento que alguém adquire um produto fabricado no polo industrial de Manaus, está contribuindo indiretamente para a preservação da maior floresta tropical do planeta. E eu tenho um projeto de lei que tramita nessa casa que aborda exatamente isso. É preciso mostrarmos para o Brasil inteiro que todo produto fabricado na Zona Franca de Manaus é uma grande contribuição para a contenção do desmatamento. O estado do Amazonas tem aproximadamente 98% de suas florestas preservadas. E eu aqui quero concluir, senhor presidente, dizendo que recentemente foi lançado um livro que estuda o impacto da Zona Franca sobre a questão ambiental. E o título do livro, Impacto Virtuoso do Polo Industrial sobre a Proteção da Floresta Amazônica. Discurso ou fato? Esse é o título do livro, que foi escrito e estudado por cientistas, pesquisadores do IPEA, das Universidades Federal do Amazonas e do Pará, senhor presidente. Então, eu quero aqui concluir meu pronunciamento agradecendo o tempo a mais que Vossa Excelência me deu, cumprimentando não apenas o estado do Amazonas,
Amazonas ou a Amazônia, mas o Brasil, por manter um modelo tão importante como a Zona Franca de Manaus. Muito obrigada.